Na última aula, a gente tratou da realização de consultas e operações similares dentro de bases de dados representadas em bancos de dados do tipo SQL, em particular no formato SQLite. Uma outra questão de bastante interesse é como a gente insere novos dados nessa base de dados. E o que a gente vai tratar nessa aula em particular é que, usando o SQLite, a gente vai querer inserir novas tabelas, inserir apenas linhas em uma tabela já existente e também a criação de uma base de dados completa. Então, como início, o que a gente vai fazer é pegar a base de dados disco, que a gente já tem trabalhado desde a última aula, e a gente vai fazer uma cópia desse banco de dados apenas para não modificar os dados originais. Então, sempre lembrando, toda vez que a gente vai trabalhar com o pacote RSQLite, a gente vai carregar o pacote usando o comando library, e o próximo passo é utilizar o comando dbconnect. Para utilizar o dbconnect, você vai utilizar dbconnect, qual é o driver de interesse, no nosso caso o SQLite, e em seguida qual que é o arquivo onde o banco de dados está gravado. Prestem atenção que a gente está usando uma cópia do banco de dados disco.db. Como lembrete, o disco.db e, portanto, a sua cópia tem essa estrutura, onde temos uma tabela para clientes, para os pedidos do cliente, para os itens dentro dos pedidos, para as faixas, os álbuns, artistas. Depois disso, conectado a tracks, que são as faixas, a gente tem as playlists e informações de nomes de playlist. Associado ainda a tracks, a gente tem os tipos de mídia e os gêneros. De volta ao começo, associado aos clientes, nós temos os funcionários que de alguma maneira prestaram suporte a esses clientes. É importante vocês observarem, cada uma dessas conexões representa a existência de uma chave entre as tabelas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um único cliente. Esse único cliente pode estar associado a vários pedidos, portanto, a várias invoices. Cada invoice, ela pode estar associada a vários itens. Tá? Cada faixa pode estar associado a vários itens de pedido e assim sucessivamente. Então, para verificar quais tabelas existem nessa base de dados, o comando utilizando o RSQLite do lado do R é dblistTables. Vocês vão utilizar dblistTables, informar qual é a conexão que vocês estão utilizando, e ele devolve para vocês uma string, um caractere de strings, contendo os nomes de todas as tabelas. Importante lembrar que a tabela SQLite Sequence e SQLite Stat1, essas duas tabelas são tabelas internas do SQLite que ele sempre adiciona no banco de dados em que você está trabalhando. Essas duas tabelas não fazem parte do banco de dados original e ela existe ali só para que o software consiga funcionar de maneira apropriada. Então, num primeiro momento, se a nossa missão é inserir uma nova tabela, o comando em SQL responsável para a criação dessa nova tabela é createTable. Esse é o comando. Vocês informam qual que é o nome da tabela que vocês querem criar e, entre parênteses, vocês podem informar os nomes de cada uma das colunas e quais são os tipos associados a cada uma dessas colunas. Então, o comando SQL, que é essa parte interna
aqui do dbexecute, o comando SQL que a gente vai utilizar para criar, por exemplo, uma tabela chamada instruments, é create table instruments. Isso aqui está dizendo crie uma tabela com o nome instruments, e essa tabela terá as seguintes colunas, parênteses, e a gente informa quais são as colunas, álbum ID, e o tipo dessa coluna, integer. Track ID, integer. Electric guitar, integer. Singer, integer. Trumpet, integer. Nesse caso, a gente está criando uma tabela chamada Instruments, que tem 5 colunas, Album ID, Track ID, Electric Guitar, Singer e Trumpet, e todas essas são do tipo integer. Novamente, agora, tendo essa nova tabela Instruments, a gente pode pedir para listar os campos para confirmar que essa tabela foi criada com os campos que a gente desejou. Então, DB List Fields, DB, não pode esquecer dessa conexão, Instruments, que é o nome da tabela de interesse. Então, ele lista para a gente as tabelas, as colunas, Album ID, Track ID, Electric Guitar, Singer e Trumpet. Se o interesse fosse, por exemplo, remover uma tabela, o comando em SQL para remoção seria drop table e o nome da tabela a ser removida. Então, utilizando agora o R para a gente mandar essa execução para dentro do SQLite, a gente pode usar dbexecute, db, que é a nossa conexão, e o comando SQL drop table instruments. E isso vai efetuar a remoção dessa tabela. Para confirmar se a gente listar as tabelas, dblist tables, a gente vai observar que instruments não existe dentro da lista. É importante vocês prestarem atenção que o drop table é talvez um dos comandos mais perigosos dentro do SQL. E por quê? Porque você simplesmente apaga todo o conjunto de dados de uma tabela. E com isso, vocês podem ser vítimas de algo chamado injection attack. Tá? A gente vai ver uma possível solução nos próximos slides, mas é preciso que vocês tenham bastante cuidado com esse comando drop table. Vamos supor então que você tenha um aplicativo em Shiny e esse aplicativo recebe do usuário o nome de um artista. Tá? Então, no aname, você pode inserir o nome do artista e aí o programa que você escreveu vai selecionar qual que é o identificador desse artista e uma vez que ache qual que é o identificador do artista, ele vai criar para você uma lista com os títulos, né, com os álbuns desse artista. Então, essa pequena aplicação aqui traria para você quais são os nomes de todos os álbuns que existem no banco de dados que tem o artista Gilberto Gil como artista principal. Isso aqui é bastante tranquilo de vocês verem como está funcionando. Agora, o que acontece? O que é o problema? É que um comando em SQL pode ser separado do comando seguinte utilizando um ponto e vírgula. Então, suponham que ao invés de o usuário dizer que quer procurar Gilberto Gil, ele dissesse Gilberto Gil, ponto e vírgula, drop table albums. O que iria acontecer? Nesse primeiro dbGetQuery, ele ia selecionar qual que é o identificador do artista Gilberto Gil, vamos supor que isso fosse 1, ele recupera esse número, mas em seguida ele executa o próximo comando, que é o drop table. Então, aqui, ao executar esse segundo comando, nesse passo onde ele espera selecionar apenas o identificador do artista, ele também apaga a tabela tables. E o que vai acontecer é que nesse segundo pedido de SQL aqui,
ele vai selecionar qual que é o título do álbum from, a partir da tabela Albums, a tabela Albums já vai ter sido removida. E aqui vai retornar um erro porque a tabela não existe mais e o seu banco de dados foi destruído. Para que a gente possa se proteger desse tipo de ataque, o RSQLite prevê 3 soluções em particular de proteção. A que a gente vai trabalhar aqui é algo que a gente chama de busca parametrizada. E como é que isso é realizado? Ao invés de você utilizar o seu SQL, a criação da sua chamada em SQL, utilizando simplesmente o comando paste com o valor do argumento dado pelo usuário, o que você vai fazer é criar o seu SQL direto. Aqui está usando paste, mas esse paste aqui é só porque eu achei que essa linha ficaria muito comprida e acabaria quebrando o limite da página, tá? Não é porque o comando precisa ser criado com paste. Mas o que é a chave aqui é que você vai usar select artist ID from artists, where name igual interrogação. Essa interrogação aqui é a chave, tá? Porque você vai eventualmente substituir essa interrogação por um único valor. E o que você faz? Você pega essa chamada, envia para o banco de dados com aquela interrogação. Então, quando você usa db-get-send query, o que vai acontecer é que você vai conectar no banco de dados e enviar o seu pedido, mas o seu pedido ainda tem uma interrogação que só vai ser substituída uma vez que estiver dentro do banco de dados. Então, joia, você mandou a sua query e o que vai acontecer é, lá dentro do banco de dados, você vai usar db-bind. Esse db-bind vai pegar a sua chamada, que é o resultado do db-send-query, e adicionar o argumento que você puser dentro do list. Tá? Então, se o usuário puser Gilberto Gil, ponto e vírgula, drop table, o que esse parâmetro aqui vai fazer, essa busca parametrizada vai fazer, vai pegar simplesmente o primeiro termo antes daquele ponto e vírgula. Tá? E a partir daí, o dbFetch vai trazer para você todos esses resultados. Então, ele traz aqui o identificador do artista. Você libera a sua chamada e, a partir daí, agora você faz a sua chamada real, que vai te trazer os títulos dos álbuns daquele artista em particular. Então, para você se defender desses ataques de injeção, o que você pode fazer é simplesmente utilizar a busca parametrizada. A gente vai agora voltar ao problema inicial e verificar como a gente pode adicionar registros dentro da tabela que a gente tinha criado lá no começo, chamada Instruments. O comando em SQL para isso é insert into. Você vai informar qual que é a tabela, values, e dentro de parênteses você vai informar quais são os valores que você quer inserir. Então, só para relembrar, a nossa tabela Instruments tem 5 colunas: Album ID, Track ID, Electric Guitar, Singer e Trumpet. Só como um exemplo, vamos procurar um álbum específico. Aquele álbum Eu, Tu, Eles, é o álbum 85, e vamos ver o que a gente sabe acerca das faixas nesse álbum. Tá? Então, por exemplo, quando a gente faz Select Track ID e Name dessa tabela, where Album ID é igual a 85, a gente tem ali a listagem das músicas desse álbum. Em particular, observem a música 1075, Esperando na Janela, e a música 1078, que é Asa Branca. Para essas duas músicas que eu apontei, a música 1075 e a 1078, que pertencem ao álbum 85, vamos supor também que a gente saiba que não tem guitarra elétrica, electric guitar igual a 0, não tem trompete, então trumpet igual a 0,
mas tem voz, singer, que vai ser igual a 1. Então, o que acontece? Eu peço insert into tabela, aponto quais são os valores, values, entre parênteses, eu aponto cada uma das linhas. Então, nesse primeiro bloco de parênteses, é a primeira linha, nesse segundo bloco de parênteses, a segunda linha. Fecho parênteses, por causa do comando, né? Esse parênteses aqui de fora é do db execute, e executo esse SQL. Ele informa que foram inseridos 2 registros e eu posso recuperar esses registros usando o db getQuery e aí aponto select estrela, dizendo, asterisco, perdão, dizendo todas as colunas, from instruments, que existem na tabela instruments, sem limitação de registros. E aí a gente tem agora os 2 registros que a gente acabou de inserir. Se, por outro lado, você já tem uma tabela pronta, isso é um data frame que você trabalhou de alguma maneira, e esse data frame está inteiro pronto, e você quer inserir esse data frame do jeito que ele está na sua seção R dentro de um banco de dados SQLite. A forma de você fazer isso é utilizando o comando do RSQLite que se chama dbWriteTable. Você vai usar dbWriteTable, vai informar qual que é a conexão que você gostaria de usar, qual que é o nome da nova tabela a ser criada e qual que é o data frame que contém os dados que você quer inserir. Ao fazer isso daqui, ele vai automaticamente fazer aquele comando create table e depois vai fazer o insert into mtcars, os valores, e aí cada um dos valores que tem nos registros da tabela mtcars. Ao listar aqui todas as tabelas, utilizando o dblistTables, a gente vê então que a tabela mtcars aparece aqui na posição 10. É importante notar que num data frame você tem um atributo que se chama rowNames e habitualmente esse rowNames ele é removido antes da inserção. Num outro caso, suponha que a tabela já exista dentro do banco de dados. No nosso caso, aquele mtcars já existe dentro do banco de dados porque a gente inseriu no slide anterior. Agora suponha que você tem um novo conjunto de registros, tá? Então a gente vai criar aqui o carro médio vai ser a média de todas as colunas da tabela mtcars. Quando a gente calcula a média de todas essas colunas, eu tenho um data frame de uma linha apenas resultante. E aí o exercício agora é como é que eu adiciono essa linha dentro da tabela que já existe. Tá? Claro, você pode utilizar o insert into, mas a questão é que para você listar esses valores com toda a precisão de casa decimal, digitando, isso daqui já vai ser um exercício um pouco chato. Você pode fazer isso de maneira automática utilizando o dbWriteTable, desde que esse registro que você vai inserir já esteja contido dentro de uma tabela que tem as mesmas colunas que a tabela do banco de dados. Então você vai dizer dbWriteTable, qual que é a conexão, em qual tabela você vai querer adicionar e você vai informar qual que é o data frame que já tem os registros de interesse a serem adicionados. Vocês vão colocar no final o argumento append igual a true. Isso daqui quer dizer, então, que ele não vai apagar a tabela e adicionar apenas esse registro. Ele vai só somar esse registro ao final da tabela. Então, quando você faz o select a partir desse conjunto de dados, vocês vão ver que ao invés de 32 registros, a gente tem 33, onde o 33º, esse último registro, é o carro médio que a gente calculou ali acima. Por outro lado, se por algum motivo você quer apagar toda aquela tabela que já existe no seu banco de dados e escrever uma tabela completamente nova, você pode utilizar dbWriteTable, conexão,
a tabela nova que você quer criar, a origem dos dados e utilizar overwrite igual a true. Isso daqui vai remover o que já existir dentro dessa tabela e adicionar estes novos dados. Esse comando é meio que equivalente a você fazer um drop table mais create table mais insert into de todos esses registros nesse conjunto de dados. E notem, a gente tinha 33 registros antes, quando a gente faz overwrite igual a true, e o meu banco de dados original tem 32, ele vai apagar todos os 33 registros que existiam e adicionar só os 32 que estão nessa tabela mtcars. Vamos lembrar que o dbGetQuery, ele é, na verdade, um atalho para 3 comandos. Ele é um send query, onde você faz o select asterisco from tabela, então ele manda essa query para o banco de dados. Depois ele faz um dbFetch, ou seja, ele traz essas informações e faz um clear, liberando o banco de dados para você. dbGetQuery é super conveniente para isso. Entretanto, existe uma vantagem de você utilizar esses 3 comandos de maneira separada. A vantagem é que você pode ler banco de dados em chunks, ou seja, se você faz um send query do select todas as colunas da tabela mtcars, onde cilindros é igual a 4, e você só fez o dbSendQuery, o que você pode fazer é criar agora um while que verifica se ele já chegou no final do banco de dados. Se ele não tiver chegado, você faz um fetch desses resultados de 5 em 5 registros. E aqui a gente pode, nessa função, a gente só mostra quantos registros foram recuperados. Isso daqui é o análogo a fazer as leituras por chunks, lá utilizando o pacote reader a partir de arquivos texto. Mas aqui a gente está trabalhando num formato de SQL. O que acontece aqui da forma com que está sendo trabalhado, porque a gente está fazendo só um chunk, depois de terminar todo o laço, o único chunk que vai permanecer é o último, né? Mas isso não pode não ser útil para vocês. Então, aqui onde eu mostro esse print, é onde vocês fariam as operações necessárias com o chunk de interesse. Eu preciso que vocês lembrem que no trabalho com bases de dados do tipo SQL, o servidor que tem essa base de dados SQL raramente está no mesmo lugar físico que o analista de dados. Hoje em dia, um cenário comum para esse tipo de coisa é o analista tem a sua máquina no escritório, mas o servidor SQL é uma máquina na nuvem, por exemplo, ou é uma máquina na sede da empresa. Tá? Então, quando você faz aquele DB Connect lá no começo para se conectar na sua base de dados, essa conexão é de fato uma conexão do tipo remota. E isso é algo que consome banda de internet. Existe uma conexão de fato entre a máquina do analista e a máquina do servidor de banco de dados. E essa máquina, essa conexão, ela consome recursos de internet. Então, o que acontece? Quando você termina as suas atividades no banco de dados, por segurança, você deve desconectar desse banco de dados. Não apenas pensando na direção de eu quero economizar os meus dados de internet, mas muito mais na direção de segurança. É o mesmo motivo que hoje em dia você utiliza um aplicativo de banco no seu celular e ao terminar a sua missão, a sua tarefa ali dentro do aplicativo, você desconecta do aplicativo de forma que conexões futuras venham exigir novas autenticações. Então, a forma de vocês desconectarem é utilizando o comando dbDisconnect. No meu exemplo em particular, porque a gente começou trabalhando numa cópia do banco de dados,
o que eu vou fazer é remover essa cópia. Habitualmente, essa segunda parte aqui não existe no caso de vocês, né? No caso de você estar trabalhando num escritório e você tem o seu servidor de banco de dados SQL, você só desconecta, não tem nada que remover base de dados. Então, num exemplo simples, suponha que vocês peguem os arquivos referentes ao banco de dados de voos lá de 2015, vocês fazem as leituras usando o read underline CSV, informam quais são os tipos, e vocês podem já conectar numa base SQL. Se esse air.db não existir, nesse comando aqui dbconnect, ele acaba criando, e agora você pode descarregar o conteúdo de airports dentro de uma tabela com o mesmo nome, chamada airports, no seu banco de dados, utilizando db-write-table. Quando você faz isso de criar essas tabelas, em seguida você já pode pedir para listar as tabelas e você vai ver que essas duas tabelas foram criadas dentro do seu banco de dados e você pode confirmar que o conteúdo de cada uma dessas tabelas é exatamente o mesmo conteúdo dos arquivos CSV que você tinha inicialmente. A título de ilustração, algo que pode ser bastante interessante para vocês no futuro é lembrar da existência de um pacote chamado dbplyr. Esse pacote ele vai permitir que vocês manipulem bases de dados, nesse caso aqui em SQLite, utilizando os verbos que vocês já conhecem do Tidyverse. Então, por exemplo, vocês carregam os pacotes, em seguida você faz o dbconnect num banco de dados já existente e você aponta qual é a tabela de interesse. Então, esse comandinho dbl é só para indicar eu estou interessado na tabela tracks. Você pode começar a operar como se fosse um data frame combinado com Tidyverse. Você utiliza tracks, pipe, head 3, ele vai mostrar ali os 3 primeiros registros, mas é importante vocês prestarem atenção no source. Esse source aqui está dizendo lazy query, ele está dizendo para você, olha, eu estou consultando de maneira rápida no disco, mas eu não estou trazendo nenhuma informação do disco para dentro da seção do R. Vocês poderiam, por exemplo, pegar a tabela Tracks e fazer um Group by Album ID, ou seja, para cada álbum você quer saber o tamanho, a duração média da faixa e o preço médio da faixa, né? Utilizando os comandos normais que vocês poderiam utilizar dentro de operações com Tidyverse. E vocês podem mostrar aqui MinTracks, ele vai mostrar de novo naquele formato Lazy Query, ele vai mostrar para vocês as estatísticas que vocês pediram para calcular por meio do Summarize. Vocês poderiam pegar aquele objeto MinTracks que vocês criaram e fazer um MinTracks pipe e utilizar esse comando showQuery. O que ele vai mostrar para vocês é exatamente o que seria a chamada SQL que você deveria ter feito para obter o mesmo resultado. Mas agora, se o objetivo é de fato vocês terem num data frame o que é o resultado daquele MinTracks, você pode fazer MinTracks collect e isso vai trazer os resultados que estavam no disco para dentro da seção do R de vocês num formato de data frame, né? Nesse caso aqui um table com os resultados que vocês deveriam ter tido se tivessem executado isso diretamente no SQLite. E sempre lembrando, toda vez que você terminar as suas operações, vocês finalizam com o db disconnect.